Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Polícia Federal. Lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PF, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à leitura da questão de hoje, que diz assim: diversos vírus de computador são criados diariamente e muitos não são detectados por ferramentas de antivírus. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. Os computadores com o sistema operacional Linux não são afetados por vírus. Os que têm sistemas Windows são vulneráveis a vírus por falhas específicas de kernel. Certo ou errado? Bem, para responder essa questão, pessoal, primeiro nós temos que saber o que é o termo kernel, que aparece ali no final da questão. Quando nós temos um sistema operacional completo, ele tem um núcleo, e o núcleo do sistema operacional é que é chamado de kernel. Observa, eu vou repetir, tanto o Linux tem um kernel, que é o Linux próprio, é o núcleo do sistema operacional, como também o Windows tem o seu kernel, tem o seu núcleo. Então, simples assim, certo? Leu a palavra kernel, a palavra significa núcleo do sistema operacional, seja ele Linux ou Windows. Outro ponto na questão agora sim, já passando a resolver. No comecinho da questão ele diz: os computadores com o sistema operacional Linux não são afetados por vírus. E aí vem um ponto e vírgula. Então vamos pensar primeiro nisso. Será que computadores que têm Linux são ou não são afetados por vírus? Para descobrir isso, pessoal, eu resolvi destacar aqui duas matérias de importantes laboratórios de segurança da informação. Um desses laboratórios e grande empresa de segurança da informação é a Kaspersky, que tem lá um blog chamado Kaspersky Daily, que eu vou ler para vocês uma matéria bem interessante que apareceu. Linux está livre de malware ou muitos acreditaram nisso por muitos anos? A ilusão tem 3 motivos principais. Observa o que a Kaspersky diz. A ilusão, quer dizer, é uma ilusão. Linux pode sim ter vírus. Diz assim, a ilusão tem 3 motivos principais. Primeiro, o Linux era um sistema de nicho usado com muito menos frequência que o Windows. Então, em primeiro lugar, ele destacou que as pessoas tinham a falsa ideia que Linux não tinha vírus em função da baixa utilização comparado com o Windows. Em segundo lugar, foi usado principalmente por profissionais de TI, isso é, de tecnologia da informação, que são mais experientes do que o usuário médio. Então ele está destacando que a segunda razão é que, como ele era mais usado pela área técnica de informática do que o usuário comum, do que o usuário padrão, usuário médio, como ele chama, então usuários mais especialistas corriam menos risco a algum tipo de problema de vírus ou problema de segurança. E aí ele bota, e em terceiro lugar, dadas as especificações da arquitetura do sistema, o malware teria que obter permissões de root aqui seria o administrador, certo? Então permissões de administrador, de alguma forma para causar danos, complicando muito os ataques. Então a Kaspersky aqui, ela faz um elencar de 3 razões que causou uma ilusão de achar que Linux não tinha vírus. E aí vou pegar agora para completar uma outra matéria de uma outra empresa, a Sophos, que também é uma especialista em segurança cibernética, que também tem um blog lá chamado Naked Security, que publicou o seguinte, ali em 2019, observa, Evil Gnome, Linux Malware, isto é, um malware, um programa malicioso, um vírus, que ali IMAD, que seria então a possibilidade de infectar o seu desktop. Então ele botou aqui que é um malware Linux, o Evil Gnome, que pode infectar o seu desktop, quer dizer, o seu computador pessoal. E aí diz not your servers, quer dizer, e não os servidores. Então tá dando um exemplo aqui específico numa matéria que eles publicaram no seu podcast lá, dizendo que foi localizado ali em 2019 um importante vírus, um importante malware chamado Evil Gnome que atacava sistemas operacionais Linux. Então aqui essas duas matérias, pessoal, elas se complementam. E por que eu digo que elas se complementam? Porque elas demonstram que há uma ilusão, como disse na matéria da Kaspersky, e também há aqui a comprovação, através do Evil Gnome, de um vírus específico criado para Linux.
Então, quando a questão disse os computadores com sistema operacional Linux não são afetados por vírus, já está errado essa questão. Na verdade, o que eu tenho para contar para vocês é que nenhum sistema operacional do mercado é imune a vírus. Tem vírus de computador que já atacou Linux, como a gente acabou de ver, tem vírus de computador que já atacou macOS, quer dizer, quem tem a plataforma Mac da Apple, e sim, tem vírus de computador aí sim, muito mais quantidade, muito mais larga escala, que ataca, por exemplo, sistemas operacionais Windows. É claro que uma coisa eu tenho que concordar, existem muito mais vírus de computador produzidos para o Windows, numa quantidade absurdamente maior, do que vírus de computador encontrado em Linux. Isso é verdade. Nós temos mais vírus de computador voltados e encontrados na plataforma Windows, se comparado a vírus de computador encontrados para a plataforma Linux. Isso é verdade. Agora, dizer na questão que computadores com sistema operacional Linux não são afetados por vírus, isso está errado. E aí a questão continua. Os que têm sistemas Windows são vulneráveis a vírus? Sim, tanto Linux quanto Windows. O Windows é vulnerável a vírus porque, no caso do Windows, tem muitos vírus de computador, é verdade, por falhas específicas de kernel. Aí está falando que seria por falhas específicas no núcleo do sistema operacional Windows. E, na verdade, a grande inclusão de vírus de computador se dá muito mais na parte do shell, que é a parte que forma a interface com o usuário, do que no kernel, certo? Então temos muito mais vírus de computador comprometendo o sistema operacional Windows na parte do que chamamos shell, que é a interface com o usuário, do que no próprio kernel, certo? Embora existam também. Então aqui o grande erro da questão, pessoal, de fato é dizer que Linux não é afetado por vírus. Vimos aí duas matérias importantes de dois laboratórios muito relevantes, muito conceituados na área de cibersegurança. Beleza, pessoal, marcamos essa como errado. Agora vocês já sabem que não tem nenhum sistema operacional imune a vírus. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Outra coisa importante, pessoal, que eu queria conversar com vocês é sobre os comentários. Se gostou desse vídeo, se achou interessante, não esqueça também de deixar comentários dizendo se vocês acharam legal, ou se tem alguma crítica também, coloquem ali. É muito importante que vocês coloquem comentários para que eu saiba e que rumo a gente está tomando aqui, se vocês estão gostando do conteúdo, se estão gostando do grau de dificuldade das questões, se desejam um conteúdo específico, coloca ali nos comentários, coloca as sugestões que a gente vai lendo e vai produzindo aulas mais direcionadas de acordo com esses comentários e de acordo com as sugestões de vocês. Valeu, pessoal! Era isso então, um grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos!